O Brasil é conhecido como o país do futebol, o único pentacampeão mundial. Por aqui surgiram inúmeros craques como Ronaldo, Romário, Zico, Ronaldinho Gaúcho e o maior de todos, o Pelé. Nosso campeonato nacional é conhecido por ser um dos mais difíceis do mundo. A paixão pelo esporte pode ser vista e sentida em todos os cantos do território brasileiro. Hoje iremos falar de todos os clubes campeões da primeira divisão. Apesar da polêmica envolvida com os torcedores, já que alguns argumentam que o brasileiro iniciou em 71. E em 87, há um asterisco sobre quem realmente é o campeão, Flamengo ou Sport. Vamos usar dados oficiais da CBF. Sendo assim, a contagem de títulos se inicia com a Taça Brasil, que hoje é conhecida como Campeonato Brasileiro de Futebol. Ao todo, 17 clubes já levantaram a tão cobiçada taça. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Quatro clubes aparecem na lista em 14º lugar com um título cada. Entre eles está o Guarani. Em 1978, a equipe formada por jovens como Renato, Zenon e Careca surpreendeu o país e conquistou o primeiro e único título brasileiro de uma equipe do interior. Em 85, foi a vez do Coritiba vencer a competição. O título brasileiro veio em uma inesquecível e eletrizante vitória nos pênaltis sobre o Bangu, após 1-1 no tempo normal e na prorrogação em um lotado Maracanã. Já em 87, temos dos, se não o mais polêmico de todos, Flamengo ou Sport, quem é o verdadeiro campeão? Deixando o clubismo de lado, ambos têm razão nessa história. Sendo assim, a vitória por 1-0 sobre o Guarani selou a conquista do título do Sport no Campeonato Brasileiro de 1987, uma taça guardada como relíquia no clube. O Atlético Paranaense fecha a lista de clubes com um título conquistado em 2001. O Furacão venceu São Caetano por 1-0, no Anacleto Campanella, e se sagrou campeão brasileiro da Série A. Em 10º lugar, mais 4 equipes dividem a colocação com 2 títulos. Em 1959, o Bahia se tornou o primeiro campeão brasileiro ao conquistar a Taça Brasil. Foi campeão novamente em 1988. O Botafogo conquistou seu primeiro nacional em 1968 e o Bi veio em 1995. A campanha ficou marcada pelos gols de Túlio Maravilha. Na tarde de 3 de maio de 1981, o Grêmio conquistava seu primeiro brasileiro. No dia 15 de dezembro de 1996, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari conquistou o segundo contra a Portuguesa no Estádio Olímpico. Já o Atlético Mineiro foi campeão pela primeira vez em 1971. 50 anos depois, a equipe liderada por Hulk e companhia levantou a segunda taça. Na 9ª colocação aparece o Internacional com 3 conquistas, todas na década de 70. O primeiro em 1975, o Bi em 1976 e o Tri em 1979. O último de forma invicta, o único clube a conquistar tal feito até hoje no futebol nacional. Seguindo a lista, 3 clubes dividem o 6º lugar do ranking com 4 títulos cada. O Cruzeiro venceu o temido Santos na disputa de 1966. O Bi chegou na primeira edição do Campeonato Brasileiro no formato de pontos corridos em 2003. Venceu também em 2013 e 2014. No ano de 1970, foi a vez do Fluminense conquistar seu primeiro título brasileiro, na época chamado de Torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou a Taça de Prata. O segundo veio em 1984. Comandado por Muricy Ramalho e liderado dentro de campo por Conca, o clube conquistou o 3º título brasileiro em 2010. Já em 2012, foi Fred quem embalou o Fluminense na conquista. O Vasco venceu o Cruzeiro na final de 1974, conseguindo assim seu primeiro título. O segundo veio 15 anos mais tarde, em 89, contra o São Paulo. Em dezembro de 1997, o Vasco da Gama se sagrava tricampeão brasileiro ao empatar 100 gols com o Palmeiras. E o quarto veio em 2000 na extinta Copa João Avelange. O quinto lugar fica com o São Paulo com 6 títulos. O primeiro veio em 1977 contra o Atlético Mineiro.
A final do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Guarani em 1986 foi uma das mais emocionantes de toda a história do futebol nacional. A vitória foi por 4-3 nos pênaltis, depois de empate em 3-3 no acumulado no tempo normal e prorrogação. O clube levantava o segundo nacional da história são-paulina. O tri veio em 1991. O clube conquistou ainda o tri consecutivo em 2006, 2007 e 2008, o único a conseguir tal feito na era dos pontos corridos. O Corinthians ocupa a 4ª colocação no ranking. O clube paulista já conquistou o Brasileirão 7 vezes. Sua primeira conquista aconteceu em 1990. Liderados por Marcelinho, um dos maiores ídolos do clube, conquistou o biconsecutivo em 1998 contra o Cruzeiro e 1999 diante do Atlético Mineiro. Na era dos pontos corridos, foram 4 conquistas. O polêmico Brasileiro de 2005, tendo o Tevez como grande destaque, além do Nacional de 2011, 2015 e 2017. Santos e Flamengo dividem a vice-liderança com 8 conquistas cada. A equipe santista venceu a maioria na década de 60. No dia 8 de dezembro de 1965, o Santos venceu o Vasco no Maracanã e conquistou o Campeonato Brasileiro. Era a 5ª vez consecutiva, 1961, 62, 63, 64 e 65. A primeira e única vez na história de um clube brasileiro. O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1968, originalmente denominada Taça Brasil, foi vencida pelo Botafogo, que conquistou seu primeiro título de campeão brasileiro de futebol. Título este que é compartilhado oficialmente pela CBF com o Santos, vencedor da Taça de Prata de 1968. Na era moderna, o Santos venceu o Brasileiro de 2002, o último com o sistema de mata-mata, e o de 2004 já na era dos pontos corridos. O Flamengo conseguiu até então a metade dos títulos na década de 80, o primeiro em 1980 contra o Atlético Mineiro, além do biconsecutivo de 82 e 83, liderado pelo seu maior ídolo, o Zico. A final que deu o tri ao clube carioca disputada no Maracanã contra o Santos teve o maior público em todos os tempos do Campeonato Brasileiro, 155 mil torcedores. O quarto veio no polêmico Nacional de 87 e o quinto em 1992. E foram 3 conquistas nos pontos corridos, 2009, 2019, com um dos melhores times dos últimos anos e o seu último em 2020. O Palmeiras é o clube brasileiro com mais conquistas nacionais. No total foram 11, com sua primeira conquista em 1960. No ano de 67, levou 2 torneios que atualmente são considerados o Campeonato Brasileiro da época, que eram a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa ou Robertão. Com a oficialização da CBF, o Verdão se tornou o único clube da história a ser campeão nacional 2 vezes no mesmo ano. O quarto veio em 1969, além do biconsecutivo de 72 e 73. Na década de 90 veio outro bi com uma equipe lendária de 1993 e 94. As outras conquistas foram em 2016, 2018 e 2022. E o seu clube, em qual posição está na lista? Deixe aí nos comentários. E se chegou até aqui, dê seu like e caso não for inscrito, se inscreva para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!